Vamos lá, segundo exemplo aqui do capítulo de capacitância. A gente vai resolver aqui, esse aqui é um outro problema do Halliday. Então, basicamente tem um capacitor aqui de placas paralelas e no interior dele a gente tem 3 dielétricos, né? Esse primeiro dielétrico aqui, ó, K1, ele pega metade da área da placa, certo? E depois a outra metade é dividida igualmente para um dielétrico K2 e um dielétrico K3, né? Na verdade seria capa, né? Capa 1, capa 2, capa 3, beleza? E aí, ele quer descobrir justamente qual vai ser a capacitância equivalente para essa configuração, né? Então, como é que a gente procede aqui? Então, ó, todos esses 3 dielétricos, eles estão submetidos a uma mesma tensão, certo? Então, basicamente, cada um deles vai atuar como se fosse um capacitor individual. Então, a gente vai ter um capacitor de capacitância do dielétrico K1, um outro capacitor com dielétrico K2 e um outro com dielétrico K3, né? E aí, a gente tem que perceber, através dessa configuração, como é que vai se dar a relação entre essas capacitâncias de cada dielétrico, né? Por exemplo, daqui, ó, não sei se é evidente para vocês, mas esse K1 ele está sobre a mesma DDP que esse K2 e K3. Os capacitores que estão sujeitos à mesma DDP são capacitores que estão em que tipo de associação? Paralelo. Então eu já sei que essa configuração aqui, ó, vai estar associada em paralelo a essas duas aqui, né? E agora, entre as duas aqui, eles vão estar submetidos os dois a uma mesma tensão. Como cada um deles tem um dielétrico diferente, cada um deles vai acumular, cada um deles vai pegar parte dessa DDP. Então a DDP que está aqui, ó, paralela a ambas as configurações, ela vai se dividir em uma parte para esse e uma outra parte para outro. Então essa configuração aqui, ó, capa 2 com capa 3, ela vai estar em série, ok? Né? Você começa um processo de acumulação de carga aqui, ó, carga negativa. Vai atrair as cargas positivas aqui, que por sua vez atrai negativo na parte inferior de capa 2, depois da parte superior de capa 3, e isso vai seguindo sequencialmente, né? Então a gente pode resumir esse circuito aqui, ó, como sendo basicamente esse aqui. E uma vez simplificado o circuito para essa configuração, fica muito mais simples a gente conseguir resolver, né? Então vamos seguir aqui. Esses dois aqui, ó, capa 2 com capa 3, né, eles estão em série. Então, como é que a gente calcula essa capacitância aqui? Vamos calcular ela. Vou chamar aqui, ó, capacitância 2, 3, né? Essa capacitância aqui, 2, 3. Aí eu já sei que isso dá pelo inverso, então vai ser o produto, né? Vai ser a capacitância 2 vezes a capacitância 3 dividido pela capacitância 2 mais a capacitância 3. E quem são essas capacitâncias? Então vou colocar aqui, ó, C1 é o que? É o capa 1, epsilon 0, área, certo? Sobre 2D. Essa capacitância 1, né? Que é a área dele, que é a metade da área total, dividido pela distância entre as placas, no caso aqui é 2D. Quem é a capacitância 2? Né? Vai ser capa 2, epsilon 0, área sobre 2, né? Dividido por D. E C3 é capa 3, epsilon 0, área sobre 2 por D. Beleza? Então minha capacitância equivalente 2, 3, né? Que é desse ramo aqui, seria nada mais do que o produto disso pela soma disso, né? Esses termos aqui, ó, epsilon 0 A sobre 2D, ele aparece nos dois. Então, quando você multiplicar, ele vai estar aqui ao quadrado. Quando você somar, ele vai ficar em evidência, aí vai simplificar ao quadrado, vai sobrar só ele, né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Esse resultado aqui, ó, esse resultado seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria um capa 2 vezes capa 3, que divide capa 2 mais capa 3. Isso multiplicando um epsilon 0 A sobre 2, que divide D, tá? Porque o produto deles ao quadrado dividido por um deles, né? Vai simplificar, vai sobrar só um deles, tá? Aí esse resultado aqui,
Então, essa é a capacitância dessa ramificação aqui, ó, o equivalente desses dois, que vai estar em paralelo ao capa1, ao dielétrico capa1. Por estar em paralelo, a gente sabe então que vai ser a soma, né? Então, ao final, a minha capacitância equivalente, né, vai ser a soma então da capacitância 1 mais a equivalente 2, 3, certo? Então, eu vou ter aqui uma capacitância equivalente de, aí ó, capa 1, epsilon 0, A sobre 2, que divide um 2D, né? Esse é o C1, mais isso que a gente acabou de encontrar aqui, ó, capa 2, desculpa, vezes aqui, capa 3, capa 2 mais capa 3, epsilon 0, A sobre 2 sobre D. Epsilon 0, A sobre 2 e D aparece nos dois, né? Então dá pra gente simplificar isso e colocar assim. Aqui ficariam capa 1 sobre 2, né? Esse 2 vai vir para cá, mais capa 2 vezes capa 3, que divide capa 2 mais capa 3. E isso vai multiplicar aqui um epsilon 0, A sobre 2, D. Então esse seria aqui a capacitância equivalente, né? A gente combina esses dielétricos aqui dentro do capacitor de placas paralelas, né? E forma essa configuração. Ok? Então mais um exemplo aí para ajudar vocês.